Você não estava perdendo eles. Você estava se perdendo, tentando fazê-los ficar. E se a coisa mais poderosa que você pudesse fazer não fosse lutar por eles, mas finalmente deixá-los ir? Você tem se agarrado com tanta força, segurando a esperança de que as coisas vão mudar, que eles vão acordar e perceber o seu valor. Mas aqui está você, exausto, esgotado e se perguntando por que todo o seu esforço só os afastou ainda mais. Você repetiu todas as conversas, analisou todas as mensagens e se contorceu tentando ser o que eles querem e recebendo indiferença em troca, sentindo que você nunca é suficiente. Vamos ser sinceros. Esse ciclo tem te destruído. As noites sem dormir, a insegurança, a maneira como você se encolhe só para se encaixar no mundo deles. E o pior de tudo, você foi enganado. A sociedade te disse que, se você se importar o suficiente, se provar seu valor, eles vão perceber. Mas aqui está a dura verdade. Quanto mais você persegue, mais invisível você se torna no momento em que para. É aí que tudo muda. O paradoxo da atenção. Quando você inunda alguém com carinho, essa pessoa se afoga e se afasta. Mas quando você se afasta, quando recupera sua energia, ela de repente percebe o que tinha dado como garantido. Clique no botão curtir. Se você está pronto para parar esse ciclo, inscreva-se e deixe um comentário rápido. Estou pronto nos comentários para sinalizar ao universo que você está cansado de implorar pelo que deveria ter sido dado de graça. Bem-vindo de volta, pessoal. Agora vamos falar sobre a dor que você tem sentido. Você deu prioridade a essa pessoa na sua vida, enquanto era apenas uma opção na vida dela. Você se convenceu de que, se aguentasse um pouco mais, ela mudaria de ideia. Mas aqui está o que você precisa encarar. Aguentar não mudou nada. Só fez você se sentir mais fraco, menor, mais desesperado. E não vamos amenizar as coisas. Você sabe disso. Você sentiu isso toda vez que eles ignoraram suas mensagens. Toda vez que você os viu dando atenção a outras pessoas enquanto te deixavam na sombra. Essa dor, essa frustração, não é amor, é traição a si mesmo. Pense em todo o tempo que você perdeu esperando que eles retribuíssem, esperando que eles vissem o seu valor. E toda vez que eles se afastaram, o que você fez? Você perseguiu ainda mais, tentou consertar o que não era seu. Mas perseguir não é atraente. O desespero não aproxima as pessoas, repele-as. E no momento em que você para, no momento em que dá um passo atrás e recupera o seu poder, é aí que a dinâmica se inverte. Eles vão sentir o vazio que você antes preenchia. Vão começar a se perguntar: para onde foi toda aquela atenção? Por que não estão mais tentando? Epicteto disse uma vez: a liberdade é conquistada ignorando as coisas que estão além do nosso controle. E neste momento, você tem tentado controlar o incontrolável, forçar alguém a se importar, esperar que essa pessoa mude, entregar sua felicidade a alguém que mal percebe isso. Isso acaba hoje. Este vídeo é o que você precisa. Fica firme até o final, porque o que está por vir vai mudar tudo o que você achava que sabia sobre desapegar. Se você está pronto para recuperar seu poder, clica no botão curtir, inscreve-se e vamos começar. Por que se apegar te mantém preso? Imagina que você está segurando uma corda com tanta força que ela está queimando suas mãos. Você sente a dor, os cortes profundos se formando, o calor insuportável queimando sua pele, mas ainda assim se recusa a soltar. Você diz a si mesmo: se eu aguentar um pouco mais, a dor vai passar. Se você apenas suportar, superar o sofrimento, tudo vai se encaixar. Mas sejamos brutalmente honestos. Como isso tem funcionado para você até agora? Você se segurou? E o que isso te trouxe? Mais dor? Mais insegurança? Mais daquela sensação angustiante de que algo não está certo? E ainda assim, você continua segurando aquela corda, continuando a se convencer de que soltar,
deixar ir, é o verdadeiro perigo, quando, na verdade, soltar é a única coisa que vai te libertar. Porque aqui está a verdade que você não quer admitir. A coisa à qual você se agarra tão desesperadamente é exatamente o que o mantém preso. Você tem tanto medo do que vai acontecer se você desistir que parou de perceber o que está acontecendo porque não quer. E esse medo é o que tem controlado você. O medo de perdê-los. O medo de se arrepender da sua decisão. O medo de ficar sozinho. Mas tem uma coisa que você precisa se perguntar. Se você tem que se agarrar tanto, se você tem que lutar constantemente só para manter alguém na sua vida, será que essa pessoa realmente deveria estar lá? Porque o amor verdadeiro não exige um aperto mortal. O amor verdadeiro não faz você sofrer. Então, por que nos agarramos? Por que nos agarramos com tanta força a pessoas que nos fazem sentir invisíveis, ignorados e desvalorizados? É simples. Porque fomos condicionados a acreditar que nossa felicidade depende deles, que se os amarmos o suficiente, se mostrarmos o quanto nos importamos, se provarmos nosso valor, então eles finalmente vão acordar e nos ver. Mas deixa eu acabar com essa ilusão. Para você agora, seu valor nunca esteve em negociação. E no momento em que você começa a acreditar que precisa lutar pela atenção de alguém, que precisa provar que merece o amor dessa pessoa, é nesse momento que você já se perdeu. Você não está realmente se agarrando a ela. Você está se agarrando à esperança do que eles poderiam ser, à fantasia do que isso poderia se tornar, se eles mudassem. Mas isso não é amor, é uma miragem. Você já andou por uma estrada escaldante e viu água brilhando à distância? Parece tão real, tão perto, como se você pudesse simplesmente correr até lá e finalmente saciar sua sede. Mas quanto mais você se aproxima, mais ela se afasta. É o que acontece quando você persegue alguém que não é para você. Quanto mais você corre, mais eles se afastam. E aqui está a parte dolorosa. Eles não estão correndo. Eles estão apenas parados, observando você. Esgotar-se, porque eles não precisam perseguir você quando já sabem que você nunca vai embora. Mas e se você fosse embora? E se, em vez de correr atrás, você se virasse? E se você finalmente deixasse a pessoa imaginar como é perder você? Porque acredite, no momento em que você parar de se importar tanto, no momento em que recuperar seu tempo, sua energia, sua atenção, é aí que tudo muda. É aí que eles começam a notar sua ausência. É aí que eles começam a questionar por que você não está mais esperando por eles. Por que sua energia não está mais sendo derramada sobre eles como antes. E não é porque eles de repente passaram a te amar mais. É porque perderam o controle da dinâmica a que estavam acostumados. O conforto da sua atenção, da sua disponibilidade, da sua lealdade. Mas quando você tira isso, é aí que eles sentem o vazio. Mas escute, não se trata de fazer com que eles corram atrás de você. Não se trata de jogar algum jogo distorcido de psicologia reversa. Trata-se de você acordar e perceber que nunca deveria ter corrido atrás de alguém que deveria estar ao seu lado. Quantas vezes você ignorou suas próprias necessidades só para mantê-los por perto? Quantas vezes você deixou de lado sua felicidade, seus sonhos, seu respeito próprio, só para evitar perdê-los? E vamos aprofundar ainda mais. Isso funcionou? Eles ficaram porque você se esforçou mais. Eles te amaram mais porque você se sacrificou? Ou eles apenas ficaram mais confortáveis sabendo que, não importa o que fizessem, você não iria a lugar nenhum? Vamos voltar à realidade. Neste momento, você está diante de uma porta que se recusa a abrir. Você continua batendo, esperando, na esperança de que, se ficar lá por tempo suficiente, alguém irá abri-la. Mas o que você não vê é a porta aberta bem atrás de você. Uma porta que leva à sua paz, à sua liberdade, ao seu próximo capítulo. Marco Aurélio disse uma vez:
A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Neste momento, seus pensamentos estão mantendo você preso. Você está dizendo a si mesmo que ir embora é uma perda, quando na verdade é a única maneira de você vencer. Porque é isso que vai acontecer. Quando você deixar ir, vai parar de se sentir como se estivesse andando sobre cascas de ovos. Você vai parar de esperar por uma mensagem que nunca chega. Você vai parar de se sentir como se não fosse suficiente. E sabe o que vai substituir essa insegurança? Paz, liberdade. Você vai acordar sem o peso da indiferença deles sobre seus ombros. Você vai começar a fazer coisas por si mesmo novamente, sem se perguntar se eles aprovariam. Você vai começar a se reconhecer de novo, a versão forte, poderosa e inabalável de você que se perdeu no processo de tentar fazer com que eles ficassem. E quando você fizer isso, não vai mais precisar da aprovação deles. Você não vai mais precisar da atenção deles como se fosse oxigênio, porque você finalmente terá dado a si mesmo o amor que estava tentando extrair deles. Escreva isso nos comentários. Eu deixei ir. Diz isso em voz alta agora. Sente o peso dessas palavras. Diz como se fossem tu. Diz isso para ti mesmo, para o universo, para a versão de ti que está se segurando há muito tempo. Isso não é apenas uma frase, é uma declaração, um desafio, um momento de poder em que tu finalmente retomas o controle. Eu deixei ir. Eu deixei de perseguir, deixei de esperar. Eu deixei de implorar por um amor que deveria ter sido dado de graça. Eu deixei de lado a ilusão de que preciso lutar para ser valorizado. Escreve, diz, assume, porque hoje você deixa de ser aquele que espera. Hoje você deixa de dar seu poder. E quando você digitar essas palavras, sinta o que elas significam. Sinta a liberdade de finalmente sair desse ciclo. Sinta a força de escolher a si mesmo em vez de alguém que nunca te escolheu de verdade. Deixa que eles se perguntem. Deixa que sintam sua ausência. Deixa que percebam o que perderam. Mas você não está olhando para trás. Você está caminhando para frente, de cabeça erguida, com o coração cheio, entrando na versão de si mesmo que sempre esteve destinada a brilhar. Então, aproveite este momento. Aceite este desafio. Escreva abaixo. Eu deixei para trás, e desta vez é para valer. Número 2. A mudança instantânea que acontece quando você deixa para trás. No segundo em que você realmente deixa para trás, algo muda. A energia ao seu redor muda. Você não está mais perseguindo, não está mais se curvando, não está mais se agarrando à esperança de que talvez, apenas talvez, eles finalmente vejam o seu valor e adivinhem o que eles sentem. Não, eu não estou mentindo, não estou exagerando. Isso é real. Eles podem não perceber imediatamente. Eles estão muito acostumados com o seu antigo eu, aquele que esperava, que verificava, que lutava pela atenção deles. Eles acham que nada mudou, mas então percebem. Seu silêncio, sua ausência, o espaço onde sua energia costumava estar. E é aí que a mudança acontece. É aí que a confusão começa. Veja bem, as pessoas nunca apreciam verdadeiramente o que não precisam conquistar. Quando algo está sempre lá, sempre disponível, é fácil ignorá-lo. Pense no oxigênio. Ninguém para apreciar o ar que respira. Ninguém pensa, uau, que presente é esse? Mas tira isso. De repente, cada segundo sem isso se torna insuportável. Você era o oxigênio deles, sempre verificando, sempre respondendo, sempre fazendo com que se sentissem importantes. E por causa disso, eles nunca paravam para apreciar. Mas agora o ar está ficando rarefeito e eles estão lutando para respirar. Agora é que as coisas ficam realmente interessantes, porque as pessoas reagem a essa mudança de 3 maneiras. Primeiro, algumas vão testar o terreno. O primeiro tipo, aqueles que de repente reaparecem do nada. Você vai receber uma mensagem aleatória. E aí,
Como você está? Ou eles vão começar a curtir posts antigos, jogando migalhas sutis para ver se você morde a isca. E sejamos realistas, você sabe o que isso significa. Eles não estão entrando em contato porque tiveram uma grande revelação sobre o seu valor. Eles estão entrando em contato para ver se ainda têm acesso a você. Isso é um teste. Um pequeno cutucão para ver se você ainda está onde eles te deixaram. Se você responder rapidamente, se cair nos velhos padrões, eles saberão que nada realmente mudou. Eles ainda te têm na palma da mão. Mas se você se mantiver firme, se ficar em silêncio ou responder com indiferença calma, é aí que o verdadeiro pânico começa. Porque, de repente, eles percebem que podem ter te perdido de verdade. 2. Alguns entrarão em pânico. Esses são os que achavam que tinham todo o tempo do mundo. Os que tinham tanta certeza de que, acontecesse o que acontecesse, você sempre estaria lá. E quando sentem sua energia mudar, quando percebem que não têm mais o mesmo controle sobre você, eles espionam, entram em espiral, começam a procurar você de forma mais agressiva. Talvez comecem a enviar mensagens longas e emocionais. Talvez apareçam de surpresa, tentando te reconquistar. Mas aqui está o que você precisa lembrar. Sentir sua falta e valorizar você são duas coisas muito diferentes. Eles não sentem sua falta. Eles sentem falta da validação que você lhes dava. Eles sentem falta do conforto de saber que você sempre responderia, sempre correria atrás, sempre se importaria mais do que eles. Então, não se deixe enganar, porque a menos que as ações deles correspondam às palavras, isso não é amor, é apenas uma reação à perda de controle. Terceiro, escute, isso é a melhor coisa que poderia acontecer com você. Algumas pessoas nunca se importaram de verdade com você, da maneira que você se importava com elas. Elas estavam apenas aproveitando a atenção, a validação, o conforto da sua presença. Mas agora que você parou de alimentá-las, agora que você deu um passo atrás e se concentrou em si mesmo, elas desapareceram. E no começo você pode se perguntar: eu realmente importei para elas? Mas a verdadeira pergunta é: por que eu lutei tanto por alguém que poderia ir embora tão facilmente? Deixa ir, deixa andar, deixa provar que nunca foi para ficar. Porque a verdade, a pessoa certa, nunca vai te colocar numa posição em que você sinta que precisa implorar para ser visto. Sêneca disse uma vez: sofremos mais na imaginação do que na realidade. A maior parte da dor que você sente quando deixa ir não é dor real. É medo. Medo de ficar sozinho. Medo do arrependimento. Medo do que vai acontecer depois. Mas e se, em vez de medo, você se entregasse à liberdade? E se você confiasse que, ao dar um passo atrás, você está abrindo espaço para algo muito melhor? Aqui está o seu desafio. Escreva isso nos comentários. Eu me recuso a ser uma opção. Diz para você mesmo. Diz em voz alta. Diz como se tivesse acabado. Como se não fosse mais se contentar com menos do que merece. Porque hoje você para de esperar. Hoje você para de perseguir. Hoje você deixa que sejam eles que se perguntem, duvidem e sintam sua falta. E quando você fizer isso, é aí que o verdadeiro poder entra em ação. Número 4. Medo de desistir. Aqui está a verdade. Sim, eu posso ver isso aí. Esse pensamento pairando na sua mente. E se eu deixar ir e eles nunca voltarem? Esse medo tem te consumido, não é? É a razão pela qual você se agarrou por tanto tempo. A razão pela qual você fica checando seu celular. A razão pela qual você tolerou coisas que, no fundo, você sabia que não estavam certas. Mas deixe-me te mostrar a verdade. Se você tem que implorar por isso, não é amor. Se você tem que correr atrás, não é seu. E se você tem que sofrer por isso, não vale a pena. Escute mais uma vez. Deixa isso entrar na tua cabeça.
Se você tem que implorar por isso, não é amor. Se você tem que correr atrás disso, não é seu. E se você tem que sofrer por isso, não vale a pena. Então, do que você realmente tem medo? Perder essa pessoa ou perceber que, no fundo, ela nunca foi realmente sua? Esse é o verdadeiro medo, não é? Não é a ausência dela, mas a verdade de que, se você a deixar ir e ela não voltar, isso significa que ela nunca se comprometeu totalmente desde o início. E essa verdade, dói muito mais do que o silêncio dela jamais poderia doer. Mas você precisa ouvir isso. O amor nunca deve ser uma batalha pela atenção de alguém. Se eles quisessem estar na tua vida, estariam, se importassem da mesma forma que tu te importas. Tu não precisarias te perguntar qual é o teu lugar. Tu não precisas convencer a pessoa certa a ficar. Lê isso de novo. Tu não precisas convencer a pessoa certa a ficar. Então, por que ainda estás te agarrando? Por que você ainda está inventando desculpas para a falta de esforço deles? Por que você ainda está tentando pintar uma obra-prima com pedaços quebrados quando eles já mostraram quem são? Deixe-me colocar desta forma. Imagine que você está segurando um copo d'água. No começo, tudo bem, mas com o passar do tempo, seu braço começa a doer. O peso não muda, mas quanto mais você segura, mais pesado ele fica. É isso que você está fazendo com essa pessoa, carregando algo que nunca foi feito para ser carregado por tanto tempo. E o pior é que ela nem está segurando você. Em troca, você está se agarrando a algo que não se agarra a você. Você está lutando por alguém que não lutaria por você. Você tem medo de deixar ir. Mas pergunte a si mesmo, por que você tem medo de perder alguém que não tem medo de perder você? Isso não é amor. Isso é apego. Isso é medo. Isso é uma mentira. Você fica dizendo isso a si mesmo, e eu entendo. Você acha que se deixar ir, se parar de tentar, se parar de ter esperança, você ficará sem nada. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nada é melhor do que algo que te destrói aos poucos. Porque aqui está o que realmente te espera do outro lado do desapego. Paz. Uma paz profunda e inabalável, que vem de não ter mais que pensar demais em cada pequena coisa. Paz em saber que você não está mais lutando por alguém que não levantaria um dedo por você. Paz em entender que as pessoas que são destinadas a você nunca precisarão ser convencidas. E é aí que acontece a verdadeira mudança. No momento em que você para de se agarrar, no momento em que você finalmente vai embora, é quando eles percebem, não porque te amam, não porque de repente vem o seu valor, mas porque sentem a perda da sua energia, a ausência da sua atenção, o silêncio de alguém com quem pensavam que sempre poderiam contar. E esse silêncio é onde está o seu poder. Então, deixe eu te perguntar isso uma última vez. Você está se agarrando a eles ou apenas com medo de ficar sozinho? Porque não há nada mais poderoso do que escolher a paz em vez do medo. Escreva nos comentários: eu escolho a paz em vez do medo. Diga isso. Assuma isso. Deixe que esse seja o momento em que tudo muda, porque hoje, você recupera seu poder. Número 5. Por que deixar ir muda a dinâmica do poder? No momento em que você deixa ir, o poder muda. Você não precisa dizer nada, não precisa jogar jogos. Seu silêncio por si só é suficiente para mudar toda a dinâmica. Veja, quando você estava perseguindo-os, quando estava se entregando demais, explicando demais, exagerando seu valor. Eles tinham o controle. Eles sabiam que você estava sempre lá. Eles nunca precisaram se perguntar sobre você, porque você tornou tudo muito fácil para eles. Mas no segundo em que você para, no segundo em que você se afasta, é aí que tudo muda. Agora são eles que ficam com a decisão a tomar, dar um passo à frente ou sair. E aqui está o que eles não estão esperando. Eles achavam que podiam levar o tempo que quisessem.
Achavam que podiam te tratar como uma opção, te manter em segundo plano e voltar quando fosse conveniente. Mas agora, eles sentem a mudança. A tua ausência não é apenas perceptível, é inquietante. Porque de repente, tu não és mais a atenção garantida que eles tinham. Tu não és mais a rede de segurança. E quando algo que antes era tão disponível desaparece de repente, a mente começa a pregar peças. Agora eles estão se perguntando. Agora eles estão questionando. Agora estão duvidando da própria importância na sua vida. E é por isso que a sua ausência cria mistério. Quando você para de perseguir, quando deixa de ser previsível, eles começam a se perguntar: por que não estão entrando em contato? Será que seguiram em frente? Será que eles alguma vez se importaram comigo e isso me torna valioso? Porque aqui está uma verdade simples sobre a natureza humana. Valorizamos o que não é facilmente acessível. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que tem um restaurante pelo qual você passa todos os dias. Está sempre vazio, sem fila, sem peso, sem luta para conseguir uma mesa. Está lá sempre que você quiser. Você sente alguma urgência em experimentá-lo? Provavelmente não. Agora, imagina um restaurante diferente. Toda vez que você passa por ele, tem fila na porta. Você começa a pensar: o que esse lugar tem de tão especial? O que estou perdendo? De repente, você quer experimentar. De repente, ele tem valor porque não é tão facilmente acessível. Esse é você. Enquanto você estava sempre lá, sempre mandando mensagens primeiro, sempre esperando, você era o restaurante vazio. Mas no momento em que você se afasta, no momento em que você se torna menos disponível, você se torna exclusivo. Você se torna desejável. Porque quando algo se torna raro, as pessoas começam a desejar. E é por isso que deixar ir muda o poder. Não se trata de fazer com que eles te persigam. Trata-se de mostrar a eles, sem uma única palavra, que a sua presença era um privilégio, não uma garantia, e que eles acabaram de perder esse privilégio. Eles podem não reagir imediatamente. Algumas pessoas precisam de tempo para perceber o que consideravam garantido. Algumas vão esperar, achando que você vai acabar cedendo e voltando correndo. Mas quando elas percebem que você realmente acabou, quando sentem o vazio da sua ausência, é aí que elas começam a entrar em pânico, porque agora é você quem elas precisam conquistar. Essa é a mudança. Esse é o poder. E deixa eu te mostrar uma verdade. Você atrai o que reflete. Quando você para de perseguir, você se permite ser perseguido. Quando você para de provar seu valor, você permite que os outros provem o deles. Quando você para de implorar por amor, você abre espaço para alguém que o dá de graça. Quando você para de correr atrás das pessoas, você finalmente deixa as pessoas certas virem até você. E é aí que você vence. Então, aqui está o seu desafio. Escreva isso nos comentários. Não estou mais disponível para aqueles que não me valorizam. Diga isso. Assuma isso. Deixe que sintam sua ausência. Deixe que vejam seu valor da maneira que você deveria ter visto o tempo todo. Número 6. A transformação pessoal que você ganha. Deixar ir não é só sobre eles. Nunca foi. É sobre você. Sobre se tornar a pessoa que não precisa mais perseguir. Porque, sejamos realistas, o que toda essa perseguição trouxe? Você? Noites sem dormir, insegurança e uma versão de si mesmo que você mal reconhece. Você continuou dando, esperando, se convencendo de que, se tentasse mais, se amasse mais profundamente, se provasse seu valor, eles finalmente veriam o seu valor. Mas aqui está a verdade que muda tudo. O seu valor não é algo que precisa ser provado. E no momento em que você para de tentar fazer com que eles vejam isso, é nesse momento que você começa a ver por si mesmo. Imagine um pássaro preso em uma gaiola. Está lá há tanto tempo que se esqueceu de como é a sensação de liberdade. Fica lá dentro, andando de um lado para o outro, bicando as grades, acreditando que não tem escolha.
Nem percebe que a porta esteve aberta o tempo todo. Esse é você. Você ficou preso na ilusão de que precisava deles para ser feliz, que precisava da validação deles para se sentir digno, que se desistisse, ficaria sem nada. Mas a realidade é esta: a gaiola nunca esteve trancada. A porta esteve aberta o tempo todo, e no momento em que você atravessa a porta, no momento em que percebe que sua felicidade nunca dependeu deles, você recupera seu poder. É aí que você recupera seu poder. É assim que você saberá que realmente deixou ir. Passo 1. Você para de ficar obcecado com a resposta deles. Chega de analisar demais as mensagens deles. Chega de repetir conversas na sua cabeça. Chega de esperar que eles percebam sua ausência. Porque você está ocupado demais vivendo para se importar se eles percebem ou não. Passo 2. Redescobrem suas paixões, seus objetivos, sua vida. Lembrem-se de todas as coisas que vocês amavam antes de elas consumirem sua mente. Os hobbies, os sonhos, as coisas que faziam vocês se sentirem vivos. Começam a fazer essas coisas novamente, não para impressionar ninguém, não para obter uma reação, mas porque elas fazem vocês felizes. Passo 3. Começam a construir conexões que parecem fáceis, não forçadas. Quando você para de perseguir algo, algo incrível acontece. Você abre espaço para as pessoas certas, para de se apegar a relacionamentos que te esgotam, e começa a atrair pessoas que te apreciam sem que você precise provar nada. Essa é a transformação pessoal que acontece quando você deixa ir. E agora vem o desafio. E se você redirecionasse toda a energia que gastou perseguindo para construir a si mesmo? E se, em vez de dar toda a sua atenção a alguém que não merecia, você investisse essa energia no seu crescimento, no seu sucesso, na sua felicidade? E se você parasse de tentar ser bom o suficiente para eles e começasse a se tornar tão bom que eles se tornassem irrelevantes? Esse é o desafio. Essa é a mudança. E é aqui que você entra em ação. Escreva isso nos comentários. Eu sou minha própria prioridade. Diz isso. Assume isso. Que este seja o momento em que você para de perseguir, para de provar e finalmente começa a se tornar o número 7. O que acontece quando você se desliga totalmente? No momento em que você se desliga totalmente, algo incrível acontece. Paz. Um tipo de paz que você não sente há muito tempo. Não é apenas alívio. Não é apenas uma distração temporária, mas uma leveza profunda e inabalável. No começo, parece estranho. Você está tão acostumado a carregar o peso dessa pessoa em sua mente, tão acostumado a pensar demais, a esperar constantemente, a ter esperanças constantes, e agora há apenas silêncio. E nesse silêncio está o seu poder. Por muito tempo, você se agarrou a algo que o impedia de avançar, mas no momento em que você realmente se liberta, é quando você percebe como a vida fica mais leve sem o peso de alguém que nunca teve certeza sobre você. É como o efeito da faixa elástica. Imagina puxar uma faixa elástica, esticando-a o máximo que você consegue. Era isso que você estava fazendo. Toda vez que você perseguia, toda vez que você se entregava demais, toda vez que você se esforçava ao máximo, só para mantê-los por perto. Mas o que acontece? No momento em que você solta a faixa, ela volta com força. A mesma coisa acontece quando você se desliga. Você para de tentar. Você solta o controle. Eles sentem isso, percebem que a atração, a energia, a perseguição se foram e, de repente, são eles que se sentem vazios. Eles começam a se perguntar onde você foi. Eles começam a reviver conversas antigas. Começam a verificar se você ainda se importa, porque agora, a ausência da sua energia é mais alta do que qualquer coisa que você poderia ter dito. Mas aqui está o que é ainda mais importante do que a reação deles: a sua.
Porque quando você finalmente se desliga, quando finalmente para de amarrar sua felicidade ao fato de eles te quererem ou não, tudo muda. Você ganha clareza. De repente, você vê as coisas como elas realmente são. Você reconhece os sinais de alerta que ignorou, o esforço unilateral, a maneira como se perdeu tentando fazer dar certo. E com essa clareza vem o poder. Você ganha confiança. Você não está mais esperando pela validação deles. Não está mais questionando seu valor com base na atenção deles. Você percebe que sempre foi suficiente, e a confiança que vem do desapego é o tipo de energia que atrai tudo o que você antes perseguia. E, o mais importante, você ganha independência emocional. Você não está mais à mercê do humor deles, da inconsistência deles, do afeto sem entusiasmo deles. Você está livre, mas vamos falar sobre o quê? Você provavelmente ainda está se perguntando: e se eu ainda sentir saudade deles? Isso é normal. É claro que você sentirá saudade deles. É claro que você terá momentos em que se perguntará se tomou a decisão certa. Mas sentir saudade de alguém não significa que essa pessoa era certa para você. Sejamos realistas. Você pode sentir vontade de comer junk food, mas isso significa que é bom para você? Não. Só porque algo parece familiar, não significa que seja saudável e que você não estivesse apegado a isso. Você estava apegado à ideia, à esperança, ao potencial, aos momentos em que isso te fez sentir algo, mesmo que na maioria das vezes te fizesse sentir como se não fosse nada. Mas o amor verdadeiro, não exige que você sofra primeiro. Então, agora vem outro desafio. Escreva isso nos comentários. Eu escolho a liberdade em vez do apego. Diz isso. Assume e deixa que hoje seja o dia em que você para de olhar para trás. Número 8. Como deixar ir sem olhar para trás? Você tomou a decisão. Você cansou de esperar, de perseguir, de dar energia para alguém que nunca viu o seu valor. Mas aqui está o próximo desafio. Como você realmente deixa ir sem cair nos velhos hábitos? Como você garante que não vai ser puxado de volta para o mesmo ciclo? Você para de olhar para trás. É mais fácil falar do que fazer. Eu entendo. A atração ainda está lá. A vontade de verificar o que a pessoa está fazendo, de imaginar se ela sente sua falta da mesma forma que você sentia. Mas aqui está a dura verdade. Quanto mais você olha para trás, mais difícil é seguir em frente. Se você quer se desligar completamente, precisa tomar medidas reais e intencionais. Então, aqui está o que você precisa fazer. Passo 1. Pare de monitorar a pessoa. Chega de checar as redes sociais deles. Chega de clicar acidentalmente nas histórias deles. Chega de rolar a tela para ver mensagens antigas. Chega de esperar por um sinal. Toda vez que você checa como eles estão, você está alimentando o apego. Você está dando a eles um espaço mental que eles não merecem mais. E para quê? Para ver. Eles vivendo a vida sem você analisando demais se a última postagem deles era sobre você. Deixe-os ir. Deixe de seguir. Silencie ou bloqueie se precisar, porque toda vez que você verifica, você está reabrindo uma ferida que estava tentando cicatrizar. Passo 2. Redirecione seu foco. Aqui está o maior erro que as pessoas cometem quando tentam seguir em frente. Elas ficam presas às emoções, mas não movem sua energia. Se você realmente quer se desapegar, precisa preencher o espaço que eles ocupavam. Comece algo novo. Vá para a academia. Concentre-se na sua carreira. Comece aquele hobby que você sempre deixou de lado. Essa é a melhor maneira de seguir em frente. Torne sua vida tão cheia que você nem tenha tempo para pensar neles. Pense assim: se sua mente é um cômodo e eles ocupam muito espaço, é hora de redecorar. Jogue fora as velhas lembranças.
Substitua-as por novas experiências e não deixe um espaço vazio para eles voltarem. Terceiro passo: crie espaço mental. O distanciamento emocional não é só sobre o que você para de fazer. É sobre o que você começa a fazer por si mesmo. Experimente meditar, experimente escrever num diário. Sente-se com seus pensamentos e coloque-os no papel. Escreva sobre as lições que você aprendeu, as coisas que você nunca mais vai tolerar, a versão de si mesmo que você está se tornando. Porque é isso que acontece quando você escreve as coisas. Você se distancia delas. Você tira isso da cabeça e coloca em algo tangível. Você libera o controle que isso tinha sobre você. Passo 4. Entenda que o capítulo deles na sua vida acabou. Pense neles como um livro que você terminou de ler. Você não fica relendo o mesmo capítulo, esperando um final diferente, né? Não, você fecha o livro, aprecia a história pelo que ela foi e segue em frente para a próxima. É exatamente isso que você precisa fazer aqui. Pare de romantizar o passado. Pare de imaginar o que poderia ter sido. Pare de esperar que um dia você vai acordar e tudo será magicamente diferente, porque não vai. O que está feito, está feito. O papel deles na sua história acabou. E quanto mais você se apega a isso, mais você atrasa o início do próximo capítulo incrível da sua vida. Passo 5. Aceita que você só pode controlar a si mesmo. No final das contas, isso é sobre você, não sobre eles. Eles podem nunca pedir desculpas, podem nunca perceber o que perderam. Eles podem nunca voltar. E tudo bem cá, porque, como nos lembra a filosofia estoica, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Leia isso de novo. Deixe isso entrar na sua cabeça. Você não pode controlar como eles se sentem. Você não pode controlar se eles sentem sua falta. Você não pode controlar o que vai acontecer, mas pode controlar seus pensamentos, suas reações, sua energia e o momento em que você realmente assume isso. É aí que você vence. Aqui está o seu próximo desafio. Escreva isso nos comentários. Eu escolho seguir em frente. Diz isso. Assume isso. Deixa esse ser o momento em que você fecha o livro. Vai embora e entra na versão de você mesmo que estava esperando do outro lado do desapego. Número 9. A conquista final. Afasta-te e nunca olhes para trás. Deixar ir não é fraqueza, é poder. Por muito tempo você pensou que se agarrar te tornava forte. Você pensava que se amasse mais, lutasse mais, esperasse mais, eles finalmente veriam o seu valor. Mas agora você sabe a verdade. O seu valor nunca foi algo que eles tinham o poder de ver. Era algo que você tinha que reconhecer dentro de si mesmo. Deixar ir não é desistir, é retomar o controle. É finalmente escolher a si mesmo em vez de alguém que fez você questionar seu valor. É não implorar mais para ser visto, ouvido ou escolhido. Porque as pessoas que estão destinadas a estar na sua vida não vão precisar que você as convença a ficar. E o que acontece depois? Isso depende delas. Alguns vão notar sua ausência e voltar correndo. Mas aí você vai perceber que não precisa mais deles. Alguns vão ficar em silêncio, e esse silêncio vai te dizer tudo o que você precisa saber. Alguns vão tentar testar as águas só para ver se você ainda está lá. Mas você já seguiu em frente, porque a reação deles não define você. O arrependimento deles, a confusão deles, a súbita percepção do que perderam. Não é mais da tua conta. A tua paz te define. A confiança tranquila que vem de não olhar mais para trás. O profundo senso de autoestima que não depende mais da aprovação de outra pessoa. E é assim que a verdadeira liberdade se sente. Então, aqui está o teu desafio final. Escreve isso nos comentários. Eu libero o que não me serve mais. Diz isso, assume isso. Que seja sua declaração final de que hoje você vai parar de olhar para trás
E se essa mensagem ressoou em você, clique no botão curtir. Não apenas para interagir, mas como uma declaração, como um sinal para o universo de que você está assumindo seu poder. Compartilhe isso com alguém que precisa ouvir, alguém que ainda está se agarrando quando sabe que deveria deixar ir, porque às vezes basta um alerta para mudar tudo. E, o mais importante, lembrar quem você é. Não alguém que implora, não alguém que espera, não alguém que se conforma. Você é alguém que escolhe a si mesmo, e isso muda tudo.